Olá, maquinzistas, boa tarde, sejam muito bem-vindos a essa mesa redonda Carreira Internacional. É mais uma atividade da nossa programação da segunda semana internacional Mackenzie. Estão aqui conosco hoje 3 convidados, 3 ex-alunos que se formaram no Mackenzie. O André Alves, que atualmente ele é diretor global de marketing digital e analytics para a maior empresa em números de operações financeiras em Wall Street, nos Estados Unidos. O Gustavo Vieira da Silva, que ele é coordenador de mediação na Dispute Resolution Center, uma organização sem fins lucrativos também nos Estados Unidos. E a Laís Tonso, que ela é arquiteta, e ela trabalha em Londres, né, e ela integra o time do Workplace Financial Service da Gensler, espero que eu tenha acertado aí, Thaís, na pronúncia, e que é atualmente o maior escritório de arquitetura do mundo. Então, quero primeiramente agradecer, né, por terem aceito esse convite de compartilhar a experiência de vocês aqui conosco, com os alunos maquinzistas, e desde já parabenizá-los, né, por essa trajetória, né, essa progressão aí de carreira internacional. Então, eu gostaria de convidar, né, iniciar convidando a Laís. Laís, seja bem-vinda, para compartilhar conosco como que foi aí sua trajetória. Oi, pessoal, boa tarde. Muito prazer estar aqui de volta no Mackenzie, sempre muito feliz poder compartilhar as minhas experiências. Bom, eu vou tentar ser breve, porque a gente só tem 10 minutos para sumarizar uma trajetória longa, então eu optei por ser mais pragmática com relação a uma carreira internacional e analisar os períodos da graduação e os passos que eu tomei, que me levaram a desenvolver uma carreira internacional. A graduação de arquitetura, né, como são todos os alunos, são 5 anos, e tem, pelo menos o Mackenzie é muito forte na disciplina de projeto arquitetônico, que é realmente muito valorizado, tanto em São Paulo, obviamente, mas mesmo fora, em Londres, tem muitos arquitetos mackenzistas. E então, são 5 anos de graduação que vocês vão ter. O começo da faculdade é um período que eu entendo como um momento de exploração das disciplinas, dos professores. A gente tem um quadro docente muito diverso, com professores de diversas experiências, pontos de vista, trabalhos acadêmicos. Então, quanto mais exploratória for essa fase, porque quando você é muito jovem, né, você entra na faculdade muito novo, e então aproveitar toda essa riqueza de conteúdo que vocês têm nesse comecinho, nesses 2 primeiros anos, eu acho essencial. Como o Mackenzie é uma instituição que tem programas de intercâmbio antigos e, enfim, são muito bem estabelecidos, a minha experiência com certeza começou quando eu decidi fazer intercâmbio. Eu fiz um programa que hoje não está mais disponível, mas assim, como eu falei, o Mackenzie tem as atividades internacionais, não só a instituição Mackenzie, mas vários professores também têm contatos. E assim, se tem uma coisa, a única coisa que eu preciso que vocês entendam é: não tenham vergonha de perguntar. Não tenham vergonha de ir atrás, de pedir bolsa, de ir mandar e-mail para faculdades que vocês acham que tem um programa interessante, e ir atrás. E tentar, sem vergonha mesmo, porque eu acho que às vezes a gente fica com uma síndrome do impostor, achando que eu pelo menos tinha muito isso. É uma síndrome do impostor que acha que: "Não, eu não sou tão boa assim, não sei se minhas notas são tão boas". Não ouçam isso, vão atrás e busquem. Eu acho que o intercâmbio, para mim, foi muito essencial. E usar o intercâmbio, assim, honestamente, mais para você estudar e desenvolver, e entender como o país que você está almejando desenvolver essa carreira funciona, entender as regulações, os termos técnicos, o que a cultura profissional desse país, né, e desenvolver a sua rede de contatos com os professores dessa universidade que você está querendo estudar, e, se possível, até fazer algum estágio, alguma coisa que
que te coloque nesse universo, né? Porque eu acho que uma dificuldade que eu pelo menos vejo muito em pessoas que querem ter uma carreira internacional é que de um belo dia a pessoa quer ir para fora. Então, eu pelo menos eu fui uma coisa assim um pouco mais pragmática e processual, né? Então eu usei o intercâmbio muito para desenvolver pesquisas em BIM e entender mais sobre as regulações do Reino Unido e etc, né? O que obviamente foi muito positivo para quando eu voltei, que, enfim, estudar BIM, Building Information Management, é o que eu trabalho, é o que eu faço desde que eu voltei do intercâmbio, então foi muito bom para mim, em termos profissionais em geral. Mas quando você volta, né, você já está um pouco mais maduro, né? Você estaria assim, no metade da graduação, metade para o final. Esse é o momento que você vai começar a escolher qual vai ser o seu estágio. E eu almejaria empresas grandes, empresas de arquitetura que tenham assim um portfólio, por exemplo, se você vai trabalhar com interiores corporativos, você vai ter clientes, por exemplo, internacionais, Google, Facebook, sei lá, Bank of America, enfim, eu trabalho com corporativo, essa é a minha referência em geral. Mas pegar empresas que tenham um portfólio assim um pouco mais, uma escala um pouco maior, né? Com prêmios, projetos sustentáveis, porque tudo isso vão ser pontos em comum, que quando você for desenvolver o seu currículo e as suas experiências, quando uma pessoa vai te entrevistar de fora, ele não sabe nada do Brasil, assim como a gente também não sabe de nada do que acontece lá fora, né? Então, quando você já planeja a sua carreira nesse sentido, olhando, né, para uma carreira internacional, você já vai buscando esses estágios, empresas um pouco maiores, que obviamente assim não é uma experiência melhor ou outra, né? Com certeza, escritórios menores vão te dar uma experiência mais rica em outros aspectos, né? Então é muito baseado na minha própria vivência, né? E aí, quando você já tem um portfólio um pouco mais robusto, eu, pelo menos, eu acho que é essencial você já ter o domínio da língua. Eu acho que você sair da graduação para ir lá aprender inglês, para mim, isso não funciona muito bem. Eu acho que você já tem que ter um certo nível de fluência, né, do país, da língua do país que você está pretendendo ir. E você já tem que entender como as coisas, como o mercado de trabalho funciona. Isso pesquisar, ir atrás de ex-alunos. Acho que, por exemplo, o LinkedIn é uma ferramenta muito positiva nesse sentido, de perguntar mesmo. E eu acho que, assim, dos ex-alunos do Mackenzie, que eu pelo menos conheci fora, eu mesmo, tenho muito prazer em compartilhar, né, as experiências, para vocês entenderem, para quando você se formou, já tem uma certa experiência profissional e você decide, eu vou para fora, agora é a hora. Se você tiver condição de fazer algum curso da sua área, algum mestrado, se for essa a sua ambição profissional também, né? Porque às vezes não é, no meu caso não foi, eu só queria ir trabalhar mesmo. Mas meu marido preferiu fazer um mestrado, ele já tinha esse plano e tal. Isso ajuda, não é essencial, mas eu acho que facilita bastante, porque, de novo, colocar se colocar no contexto profissional do país que você está querendo ir. E aí chegou no país, você já tem uma breve noção de como as coisas funcionam, como você vai se portar numa entrevista, né? A mesma coisa. Não tenho vergonha de perguntar, não tenho vergonha de mandar CV, não tenho vergonha, assim, de ir atrás, porque as pessoas não respondem e-mail em geral, é surpreendente, né. É muito impressionante você ver que, assim, muita gente desiste, assim, por muito pouco, porque não insiste, né. E claro que tem o limite entre ser mal educado e ser uma pessoa, determinada, né, então acho que é importante salientar isso. Mas quando vocês vão se preparar para essa entrevista, vocês vão ter, pelo menos no caso da arquitetura, você tem um CV e você tem um portfólio, que são duas coisas que devem trabalhar juntas, são duas coisas que devem estar, as suas experiências no Brasil, você precisa traduzir não só, por exemplo, para o inglês, mas traduzir em termos que uma pessoa que não faz a menor ideia do contexto da arquitetura do Brasil, que ela possa entender, que ela possa enxergar o valor nisso, entendeu? Então, por exemplo,
você usar os estágios do projeto do país que você está querendo, você falar, por exemplo, ele foi um projeto, é um escritório que tem projetos de tamanho de tantos metros quadrados, porque você está dando uma escala para as coisas que você já fez. Então, você traduzir não só para a língua, mas colocar em termos que uma pessoa, que um alien entenderia, isso é essencial, porque às vezes fala, mas não valoriza, eu falo assim, não, valoriza sim. Você só precisa colocar nos termos que eles entendam, porque a mesma coisa é a mesma coisa, chega um inglês aqui e fala que trabalhou, sei lá, no Alice Morrison. A gente não sabe o que é. Fala, sei lá, não sei que projeto é esse, né? Que escritório é esse? E então, assim, é trazer tudo para os termos do mercado que você está querendo trabalhar, né? E se preparar, honestamente, assim, não precisa ter, por exemplo, no caso, né, um inglês assim perfeito, super fluente, mas assim, ter um certo domínio e se preocupar em ter assim um CV, um portfólio bem redigido, com claro, com, né, e revisar com os colegas, não precisa ser nada assim, nossa, inglês de Oxford, mas precisa ser uma coisa bem feita e uma coisa coesa e clara para qualquer pessoa entender. Isso também vale para o Brasil, com certeza. E foi basicamente assim, eu tinha essa vontade, eu trabalho, essa é a minha história, né? E é isso, não sei se deu 10 minutos, espero que tenha dado. Obrigada, Laís. Com certeza no final teremos perguntas. Por favor. Parabéns aí pela trajetória. Agora eu gostaria de convidar o André. André, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Perfeito. Eu só quero ter total certeza de que vocês me ouçam bem. Primeiro, é um prazer muito grande compartilhar minha experiência como mackenzistas. Eu sou Mackenzie, por não ter a possibilidade de compartilhar alguns slides que eu tinha em mente. Eu estou no meu escritório e aqui é security, segurança completamente restrita, eu não consigo nem conectar o meu computador pessoal na empresa. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha e algumas curiosidades, né? Como eu cheguei no exterior. Como a grande maioria dos brasileiros, eu venho de uma realidade financeira não muito privilegiada. E como uma consequência disso, eu estudei a minha vida inteira em colégios públicos, estaduais, porque meus pais nunca tiveram a oportunidade de pagar para um colégio privado. E, como consequência disso, infelizmente, realmente, naquele tempo, né, a qualidade do ensino não era ruim, era péssima, era pior do que ruim. E eu sempre tive na minha mente, mesmo nessas condições não tão favoráveis, eu sempre tive na minha mente do que o que ia mudar o meu futuro era uma educação de qualidade. Então, eu sempre tive muito claro na minha cabeça de que a educação transforma e eu precisaria investir numa educação de qualidade. Como consequência disso, eu acabei me formando no Mackenzie em administração de empresas com habilitação em comércio exterior. Me formei no ano de 2011. Mackenzie sempre foi a minha primeira opção. Sempre quis estudar no Mackenzie. E eu tive a oportunidade de me formar. Fui atrás de absolutamente tudo que poderia para conseguir me formar no Mackenzie. A nossa colega compartilhou, não tenha vergonha de pedir bolsa, etc., através desses caminhos, e cheguei onde eu sempre quis, que era no Mackenzie. Pós-Mackenzie, eu fiz uma especialização em marketing internacional pelo Instituto Hyman. A internet está falhando um pouquinho, André. Fora do Brasil, eu tirei uma negócios pela Universidade de
Eu acho que agora a conexão caiu. André? Olá, você consegue me ouvir? Agora sim. Perdão, essa conexão aqui é terrível. Mas você consegue me ouvir, isso é o que importa. Agora sim. Ótimo. Espero que vocês tenham ouvido da minha trajetória acadêmica, falando um pouco da minha trajetória profissional. Como eu comentei, vim de uma realidade não muito favorável financeiramente, favorecida financeiramente. Como consequência, comecei a trabalhar muito cedo. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar, fui estagiário de ensino médio de um órgão público. Não sei se hoje isso existe, mas na minha época existia. Fui estagiário de ensino médio por 3 anos, né, até eu completar os 18 anos, onde eu fui contratado por esse mesmo órgão público como prestador de serviço. Me tornei prestador de serviço, foi aonde eu ingressei no Mackenzie e coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar numa multinacional. A minha vida toda, até chegar no Mackenzie, sempre foi forrada de nãos. Você nunca vai conseguir uma faculdade de qualidade, nunca vai trabalhar numa multinacional, etc. Entrei na faculdade que eu queria, ingressei no Mackenzie, muito feliz, provando que tudo é possível, e esses nãos acabaram. E quando eu entrei no Mackenzie, eu comecei a procurar estágios em multinacionais, comecei a trabalhar na Mercer, maior empresa de recursos humanos, de consultoria em recursos humanos do mundo, num programa que chama Rotation Program. Você passa por todas as linhas de negócio e no final de 18 meses você pode aplicar para a área que você mais gostou. Me apaixonei por marketing, me apliquei, existia uma vaga, comecei minha carreira como analista de marketing na Mercer Brasil, depois me tornei coordenador de marketing e vendas na Mercer Brasil, aonde eu comecei a viajar para o exterior e a trabalho. Fui para Londres, me apaixonei e coloquei na minha cabeça que eu queria uma carreira internacional. E isso ficou muito claro na minha cabeça. Quando eu voltei para o Brasil, os nãos voltaram dentro do ambiente corporativo. Isso é impossível, uma transferência, a gente nunca viu isso acontecer para um nível que não é tão sênior, etc. Não me deixei abalar por conta disso. O CEO da minha empresa anterior, a Mercer, foi para o Brasil. Levantei minha mão, fiz uma pergunta numa reunião que tinha, o que eu preciso para conseguir uma carreira no exterior. Ele deu algumas respostas e falou, continuei procurando, nada aconteceu, decidi juntar todo o meu dinheiro e ir para o exterior no Canadá, em 2014, para aperfeiçoar o meu inglês e tentar uma oportunidade. No Canadá, em 2014, após 5 ou 6 meses, esse mesmo CEO me mandou uma mensagem através do LinkedIn, reforçando a importância do LinkedIn, falando que a empresa tinha uma nova líder de marketing, para entrar em contato com ela. Eu entrei em contato com essa líder, que fica em Nova York, e ela me convidou para ir a Nova York. Eu fui, e eu fiz 14 entrevistas em 2 dias, e mais um projeto integrado, e como consequência, eu fui contratado pelo escritório de Nova York, e onde eu estou hoje. Moro em Nova York há 7 anos, tenho mais de 13 anos de experiência com marketing tradicional e digital. Fui líder global de marketing para essa empresa Mercer nos Estados Unidos por quase 7 anos. E agora eu sou diretor de marketing digital e analytics para a maior empresa de operações financeiras digitais na Bolsa de Valores de Nova York, trabalho em Wall Street, e também sou um professor convidado de 2 universidades na Europa. Ou seja, nunca desista dos seus objetivos, dos seus sonhos profissionais, qualquer que seja.
3 curiosidades da minha carreira profissional. Em 2016, eu tive a oportunidade de trabalhar por uma semana dentro da Casa Branca, num projeto, e já respondo que eu não tive a oportunidade de conhecer os Obamas. Todo mundo faz essa pergunta. Por 5 anos consecutivos, eu fui responsável pela organização de um memorial às vítimas do 11 de setembro da minha empresa. A minha empresa foi a segunda empresa que mais perdeu funcionários naquele dia. E participei por 2 anos do Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos. Então, essa é a minha trajetória até onde eu estou hoje. Estou aqui no meu escritório em Wall Street, e eu queria falar que o Mackenzie realmente te leva mais longe, não apenas por ser uma faculdade de prestígio, mas a parte técnica também. E se eu tiver tempo, eu entro em detalhes, que é validação de currículo, etc. Como a qualidade do Mackenzie, e é uma universidade americana, isso impulsionou ainda mais a minha carreira na hora que eu fui nesse processo técnico de fazer uma validação. É isso. Muito obrigada, André. Com certeza a gente vai entrar nesses detalhes depois nas perguntas. Está aqui conosco também agora, acabou de entrar o professor Samuel. E o professor Samuel consegue nos ouvir? Não deixa. Acho que... Oi, Sim, estamos ouvindo. O professor Samuel, né, que é professor representante internacional do CCSA, e não sei se chegou a ser professor do André, né? Não, eu justamente não tive esse privilégio, porque se eu tivesse tido essa bênção de ter dado aula para ele, eu tinha tentado multiplicar esse foguete que é o André para os outros alunos. Então, ele voou mais rápido, não deu tempo de pegar ele. Mas, assim, parabéns a todos aí. Gustavo, Laís, e o André também. Muito bom saber que vocês estão voando. Em particular o André, né, um amigo que a gente tem acompanhado aí. Então, é motivo de muita alegria sabermos aí que os nossos alumni estão fazendo história. E fazer história é nada mais, nada menos que vocês escreverem um capítulo extraordinário da vida de vocês que nos inspira, viu? Muito alegre e feliz por vocês. Obrigado, Samuel. Sempre é bom ouvir sua voz, suas palavras. Fico contente de saber que você está participando e ouvindo a nossa história por aí. Daiane. Está no mudo, Daiane. Desculpa. Obrigada, professor Samuel, obrigada, André. E agora eu gostaria de convidar o Gustavo para compartilhar aí a trajetória dele conosco. Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês conseguem ver? Sim. Legal, legal. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né, da Regina. Um prazer muito grande estar de volta aqui à minha casa e poder compartilhar um pouco da minha experiência, né, um pouco os passo a passo, quais foram as decisões que eu tomei ali que foram importantes para hoje eu estar aqui nos Estados Unidos, né? Hoje eu estou morando em St. Paul, em Minnesota, pertinho do Canadá. Estou com medo do frio que está chegando aí, mas vai dar tudo certo, né? Primeiro começar a falar sobre... tentar passar aqui para o lado. Agora foi. Essa é uma foto, né, minha, meu pai, eu na direita, né, meu pai no meio, meu irmão na esquerda, né, no escritório de advocacia. Meu pai, ele fundou o escritório de advocacia, né, eu trabalhei com ele durante esse período da faculdade, né, e tive a oportunidade né, trabalhar com ele bem perto, e ele sempre me deu um suporte muito grande para o meu crescimento na carreira, né, internacional, inclusive, né, eventualmente percebi que a advocacia não era tanto assim algo que eu estava buscando, e fui por curiosidade, fui pesquisar outras oportunidades que tinham aí fora, né. Eventualmente, né, eu acabei tomando conhecimento
do programa do Mackenzie, que chama Exchanging Hemispheres, né? Essa foi a primeira versão lá do Exchanging Hemispheres, isso foi lá em janeiro de 2017, para vocês verem como é que as coisas vão lá de trás, né? Esse primeiro Exchanging Hemispheres foi sobre clínicas jurídicas, né? Com o professor Alan Russell, de London South Bank University. E aí eu fiz esse curso de verão no Mackenzie, né? E foi nesse curso de verão também que eu acabei conhecendo um outro professor de uma outra universidade, a Pepperdine University. Ele mostrou fotos ali de Malibu, o campus de Malibu, e eu fiquei apaixonado ali por aquele campus e fiquei sonhando com aquele campus, né? Tipo, o programa em si foi muito enriquecedor também. Foi quando, eventualmente, em agosto de 2017, foi quando o Pedro Buch postou no Facebook falando que o professor Marcelo Rosadilha e o professor Stepanovic, ambos da Pepperdine University, viriam para o Brasil, né, viriam para o Mackenzie para falar sobre a parceria entre a Pepperdine e o Mackenzie, né? Eu estava dirigindo a caminho do escritório, já tinha me formado e vi essa postagem do Pedro e mudei de rota, ao invés de ir para o escritório trabalhar, falei, vou para o Mackenzie para saber um pouquinho mais do que é isso, né? Eu sempre tive uma vontade muito grande de me internacionalizar e buscar expandir os meus horizontes, né? E, eventualmente, chegando lá, né? Assisti essa palestra, né? Do professor Rosadilha, do Stepanovic, que falou sobre o Dispute Resolution Continuum, desde a negociação até a adjudicação, né? A resolução do conflito por meio do Poder Judiciário, passando por todos os mecanismos de resolução de conflito, um conteúdo que a gente não tomou conhecimento, pelo menos durante a faculdade de Direito, da forma que estava organizada. E aí recebi esse panfleto que vocês conseguem ver na esquerda ali na mesa e fiquei maravilhado com o campus, fiquei maravilhado com a oportunidade de poder fazer um mestrado no exterior, né? Retirei essa foto com o professor Rosadilha na esquerda, Stepanovic na direita, e postei essa foto no LinkedIn, e a partir dali eu fiquei sonhando com isso, né? Comecei a visualizar. Uma coisa que me ajudou muito a alcançar os objetivos é exercitar a visualização, fechar os olhos e você se imaginar naquele lugar, andando com as pessoas, sentindo a brisa e vendo os prédios, etc. Então, aquilo ali, aquele sonho, foi, aos poucos, se tornando cada vez mais real na minha mente e foi me impulsionando através das minhas ações, né? Eventualmente, em janeiro de 2018, o Marcelo retorna para o Brasil para fazer para o Exchanging Hemispheres 2, para lecionar, para dar o curso de verão de negociação, que é o mesmo curso que é lecionado na Pepperdine University, só que condensado em uma semana, né? Eu, obviamente, me inscrevi, estava lá, né? Aprendi demais, assim, a forma de lecionar é diferente, né? Com mock cases, com simulações, com uma participação mais ativa dos alunos, etc. E eu gostei tanto do modelo, do conteúdo que foi lecionado ali, que eu decidi, que eu falei, pô, eu acho que eu vou aplicar para o LLM, vou aplicar para o mestrado em resolução de conflitos, né? E mantive eventualmente contato com o professor Marcelo durante muito tempo, né? Esse aqui é o Exchange Hemispheres 2, né? E foi quando, em outubro de 2018, que eu decidi juntar toda a minha documentação, né? E mandar para a Pepperdine, né? Enviei a documentação. A gente sempre fica naquela do, meu Deus, a minha carta de recomendação não está perfeita, o meu currículo, meu Deus, está capengando, a minha nota de inglês não atingiu lá a nota necessária, não está tão boa. Então, nunca parece estar perfeito, nunca parece estar o suficiente, né? E a gente, eu pelo menos me cobrava muito para que fosse um application perfeito, né? E imaginei que não ia dar certo, né? Eu estava com uma esperança, mas
conforme o tempo foi passando e eles não foram me respondendo, eu fui perdendo as esperanças e fui achando que não era para mim, que não ia dar certo, sabe? E fui martirizando no meio do processo. Inclusive, decidi viajar para os Estados Unidos. Falei, bom, já que não vai acontecer, não ouvi resposta nenhuma, vou para os Estados Unidos, pelo menos, vou fazer uma viagem para lá. Vou lá conhecer Los Angeles, Las Vegas, vou conhecer Malibu, vou conhecer a universidade lá, passar do lado, né, sonhar um pouquinho, né? E isso foi em junho, né? Logo antes de eu fazer a minha viagem, eu recebi a carta de aceitação da universidade, né? Um momento de extrema felicidade. Eu cheguei e falei com meu pai, eu né, entrei, etc. Então, me convidando para né, para estudar lá e estão pedindo para eu me mudar daqui 1 mês e meio, né? Não tem tempo, meu Deus. Meu pai ele já estava meio surtado, falando assim, puta, mas é verdade isso aí mesmo, né? Estranho, pediram um depósito, né, antecipado, isso não existe. Eu falei, não, pai, tá aqui, é verdade mesmo. Fui para os Estados Unidos, né, para fazer essa viagem de turismo. No que eu voltei, no mesmo dia que eu voltei para tirar o visto, eu fui no consulado, né? Fui no consulado, 4 dias depois, eu já tirei o visto, 1 semana e meia depois, eu já estava voltando para os Estados Unidos de novo. E nesse meio tempo, eu falei, puta, né? Como é que isso ia dar certo, né? Cada dia que passava, eu ficava tenso, achando que não ia dar certo, que o tempo, que não ia casar as coisas, mas no final das contas, deu tudo muito certo, sabe? Foi em agosto de 2019 que eu fui para Pepperdine, né? Tá aí o meu grupo, um grupo que tinha bastante brasileiros ali e foi incrível, né? Esse primeiro semestre tive aula de negociação, mediação, arbitragem, legal reading and writing, né? Conheci pessoas maravilhosas também, super alinhadas com esse objetivo que eu tenho na minha vida, né? No segundo semestre também tive aulas de ombuds, tive outras aulas também que foram incríveis, e foi em março de 2020 que veio a pandemia, estourou a pandemia, e aquela dúvida, né? Putz, como é que vai ser agora, né? Recebendo mensagens, né, da universidade que vai fechar o campus e que a gente teria que sair, recebendo mensagens também oficiais do governo que, né, meio que dando informação que a gente teria que sair do país, e uma insegurança muito grande, as pessoas indo embora e o coração partindo junto, né? Aquelas amizades que você vai fazendo, as pessoas que você vai conhecendo indo embora. E foi quando, mais ou menos no dia 19 de março, que eu recebo uma mensagem da minha mãe falando assim, olha, a United vai cancelar todos os voos a partir do dia 26, se eu não estou enganado. E aí eu entrei em pânico, né? Falei, puta, meu sonho estar aqui, meu sonho estudar nessa universidade, querer estar aqui, né? Esse risco de eu voltar para o Brasil e não poder voltar para a universidade, como é que vai ser? A gente não sabia fazer a mínima ideia do quanto tempo ia levar, né? Então, eu tenho muito vivo na minha cabeça que eu sentei na frente, na cozinha, e abri o laptop e falei assim, putz, quando é que eu vou antecipar a minha viagem, né? Antecipei a minha viagem, acho que era dia 19, antecipei para o dia 23 de março, ou seja, 3 dias depois eu já estava voltando para o Brasil de novo, uma loucura, né? E aí eu dei tchau para os meus amigos, né? Alguns deles, assim, eu acabei nem vendo mais, né? E foi um momento muito difícil, uma decisão muito difícil que eu tive que tomar, mas foi uma decisão certa, foi aquilo que ressonou com o meu coração, né? Graças a Deus, na pandemia, a minha vida floresceu, deu muito certo, assim, o tempo que eu tive para cultivar com a minha família, comigo mesmo, um autoconhecimento incrível, né? Uma conversa para um outro momento que eu posso compartilhar, mas dentro desse período, dentro da pandemia, na pandemia teve uma amiga que entrou em contato, uma amiga que eu conheci na Pepperdine, ela ligou para mim e falou assim, Gustavo, eu abri minha empresa de resolução de conflitos e gostaria de te contratar para fazer a negociação de contratos
imobiliários, né, de renegociação dos contratos de aluguel de uma empresa, né, que ela tinha várias lojas, etc. Topei, né, falei assim, nossa, olha que incrível, eu acabei de conhecer a minha amiga na Pepperdine, ela voltando para o Brasil, ela já me faz esse convite para trabalhar com ela, topei na hora, né, e aprendi, coloquei na prática aquele conhecimento que eu tinha obtido na Pepperdine de negociação, naquele projeto ali, né, concluí o projeto e fiquei sabendo da universidade que eu poderia já retornar em agosto de 2021, logo antes eu já comecei a procurar por alguns estágios, né? Então eu achei um estágio que foi muito interessante, que é no Los Angeles City Attorney's Office Dispute Resolution Program. Então eu fui contratado para ser, né, como estagiário, né, para fazer o Intake Case Management, então receber as ligações do público e fazer a gestão dos casos de mediação e etc., né? Então, retorno no Brasil, inicio esse estágio, né? Concluo esse estágio, faço um outro estágio, que é a clínica de mediação, que a própria universidade proporciona em parceria com uma outra organização não governamental, né? Que possibilita que os estudantes vão para as cortes fazer mediação. Então, fui para as cortes de Los Angeles, de Santa Mônica, fiz mediação, né? Fiz acordos, não fiz acordos, né? E aprendi na prática as dificuldades ali, né? De como é que funciona tudo, né? O sistema e como é que funciona a mediação na prática, né? Eu não fui passando, fui esquecendo os slides aqui. Isso aqui é o voo vazio quando eu voltei para o Brasil. E aí eu retornando aqui para os Estados Unidos, né? E aí em maio de 2022, na verdade, apresento a minha tese, né? Em maio de 2022 eu me formo, né? Meus pais, eles foram para minha formatura, né? Tive esse privilégio de recebê-los lá e foi uma alegria muito grande, assim, aquela formatura maravilhosa, assim, né? Vocês não está meio nublado, assim, mas dá para ver o mar um pouco lá fora, né? Lá atrás. E foi um momento mais feliz, assim, da minha vida, de ver o meu pai, que me deu todo aquele apoio lá atrás, e para eu estar ali, né, tendo esse momento para mim de muito orgulho para eles, né? Então foi incrível, né? Eventualmente eles voltam para o Brasil, eu fico aqui nos Estados Unidos. Falei, bom, vamos ver. Deixa eu aguardar, então, todas as respostas de currículos que eu mandei nesse último semestre, né? Estava aguardando algumas empresas ali, alguns escritórios, e sem muita esperança de retorno, achando que eu não ia obter um trabalho. Meu Deus, não é para mim, está muito difícil isso aqui, não estou vendo nenhum dos meus amigos conseguindo trabalho, né? E foi quando, em junho de 2022, junho agora, né, que essa organização Dispute Resolution Center entrou em contato comigo. Olha, a gente gostou muito do seu currículo, da entrevista que a gente fez, e a gente gostaria de oferecer essa vaga de coordenador de mediação na nossa organização, né, aqui em St. Paul, né? Mas e aí eles me perguntam, mas você tem certeza que você vai sair da Califórnia para ir para São Paulo? Eu falei, que é bem forte. Falei, olha, é o meu sonho, é a minha carreira, eu tenho uma vontade muito grande, assim, de trabalhar, né, na mediação. Então, com certeza, né, super top. Vim para São Paulo e assumi o cargo, e faz 2 meses e meio que eu estou no cargo, né? Trabalhando bastante, aprendendo muito, e tenho desfrutado bastante aí né? Com medo do inverno, mas vai dar certo. E aí eu vou deixar meu contato com vocês aqui,
né? Aqui tá a foto da gente na Disney, né? O Marcelo ali atrás, né? Com a mão levantada, eu cagando de medo, né? E foi essa cara, né? Essa sensação que eu tive durante o meu trajeto, né? Meu Deus, o que que vai acontecer? Não está dando certo. E você percebe que na trajetória você acaba cometendo vários pequenos erros, né? Manda e-mail para a pessoa errada, copia a pessoa errada, não manda o arquivo, fala bobagem, né? Mas olhando para trás, Não. tudo deu muito certo, né? Então, fico à disponibilidade aqui para entrar em contato comigo, né? Pelo WhatsApp, caso queiram bater mais papo, vai ser um prazer muito grande. É isso. Obrigado, gente. Muito obrigada, Gustavo. Realmente isso, né? Eu acho que todos deixaram bem claro, salientaram, né, bem essa questão da coragem, né? Coragem é arriscar, a persistência, né? E não desistir. Parabéns aos três por essa trajetória. A gente sabe que não é fácil, né? Quem já morou fora do Brasil não é fácil enfrentar uma outra cultura, né? E por falar em cultura, nós já temos algumas questões aqui, algumas perguntas, e a primeira delas já envolve, né, os soft skills. Então, o Breno, ele está perguntando, ele gostaria de saber dos candidatos, né, dos painelistas, dos nossos convidados, quais soft skills vocês consideram mais importantes para se adaptar às culturas de trabalho em outros países, né? Então, quando vocês começaram a trabalhar aí, né, o que foi mais difícil, né, relacionado à cultura do trabalho? Então, fiquem à vontade, quem gostaria de começar? Eu posso começar. Eu acho que a primeira coisa é não levar para o pessoal, de jeito nenhum, porque a gente, como brasileiro, a gente tende a manter as relações profissionais muito no pessoal e isso demora. Não é que não acontece, e eu acho que naturalmente você vai fazer amigos nos escritórios, mas não levar para o pessoal e tá com o coração aberto para entender como outras pessoas se comunicam, principalmente se você for para um lugar que nem, por exemplo, Londres, que tem gente de todos os cantos do mundo, cada cultura se comunica de uma maneira diferente e entender os processos dos outros também, acho que um pouco de empatia. E eu vou aproveitar esse gancho para os alunos de arquitetura, que não são soft skills, mas eu esqueci de falar na minha apresentação, aprendam os softwares. Não são soft skills, na verdade é hard skills nesse caso, mas eu acho que principalmente para arquitetura é o mais importante que você pode aprender. Não fiquem só no CAD e no SketchUp, vai para o CAD. Aprendam o CAD também, pelo amor de Deus, mas CAD, Revit, Rhino, Grasshopper, Enscape, o maior quantidade de software, aprendam. Enfim, desculpa abrir esse parênteses aí, mas eu acho que é isso. Não levar o pessoal. Eu posso complementar um pouco. Eu tenho experiência nos dois lados, no mundo corporativo, né, do ser contratado, entry level, e no lado de liderança, né, gerenciar um time. Então, pegando um gancho no que a Laís falou, eu acho que dentre todos os soft skills, o que seria mais importante é estar aberto ao novo, né? É a questão da empatia, estar aberto a ver as coisas com uma outra percepção, né? Não chegue aqui achando que as coisas são feitas da mesma maneira que seriam feitas no Brasil. Solucionar um problema da mesma maneira que seria solucionado no Brasil. Tudo de uma maneira muito diferente. Então, estar aberto a aprender, a ouvir, observar o diferente é o maior de todos os soft skills, eu diria, em ambos os lados, começando e como líder. Como líder, serve o mesmo conceito. Tem um time de 10 pessoas,
com different backgrounds, né? Cada um age de uma maneira diferente para chegar na solução de um problema. Então, você tem que aprender a se adaptar ou achar um meio termo, e você só consegue fazer isso se você está aberto ao diferente, ao novo. É isso que eu diria. Eu gostaria de complementar a ideia da Laís do André. Eu acho que um termo que a gente aprende aqui é você ser culturalmente flexível, né? O oposto seria você ser uma pessoa com uma cultura rígida, né? Ela dificilmente consegue abraçar essas nuances culturais, né, e pessoais, de identidade, de personalidade de outras pessoas. Então, você saber quem você é, você ter um autoconhecimento, né, saber os seus valores, saber os seus princípios, saber de onde você veio e como o seu background te informa quem você é, mas também saber ser, novamente, culturalmente flexível, né? Então, né, estar disposto a abraçar essas diferenças. E eu sinto que o brasileiro ele tem uma vantagem muito grande, porque a diversidade no Brasil ela é muito grande. Então, a gente vê, né, dentro do nosso colégio, uma diversidade maior do que aqui pelo menos no meu contexto, aonde eu estou. Então, esse é um elemento, inclusive, que é um fator que é benéfico para aquele que ele tá contratando, né? Que quer buscar um indivíduo que tem esse background diversificado, né? Que já foi exposto a outras culturas e, e outros contextos. Então, acho que a gente tem esse benefício. É uma coisa que eu sempre apontei quando eu coloquei lá no meu currículo, né? Que a diferentes línguas, não só as línguas que eu conheço, mas também o meu background cultural, né? Que o brasileiro, ele é realmente, né, uma coisa que eu apontei, né, nas entrevistas, né? Falei, o Brasil é um dos países mais diversos, né? E foi uma coisa positiva ali que se destacou e que eu acredito que foi importante no momento da proposta, né, da contratação. Obrigada, Gustavo. Temos mais perguntas aqui, também do Breno, né? Quais os pontos negativos ou desvantagens percebidas por vocês no dia a dia do trabalho? Fuso horário, distância dos amigos, da família, hábitos alimentares, né? O que vocês destacam aí como desvantagens ou negativos? Ou não tem? Eu diria que todas acima, né? Comida, o clima, não ter os amigos por perto. Eu acho que tudo isso, pelo menos na minha experiência, tem um impacto muito grande. Hoje eu já estou um pouco mais adaptado, até porque já faz 8 anos que eu estou no exterior, em relação a dosar a saudade dos entes queridos no Brasil. Ela nunca sai, mas está lá. Uma coisa que é muito difícil no começo para nós é o frio. O frio é uma coisa que ele tem um impacto muito grande, acredite ou não, é um impacto muito grande. Comida, obviamente, mas, acima de tudo, o que é um gancho com a questão anterior é a questão cultural. Vamos lembrar que quando você está querendo se integrar profissionalmente em um outro país, você tem que se adaptar àquela cultura, à cultura local, que não é necessariamente a mesma maneira da qual você agiria no Brasil. Mas se isso é uma escolha sua, se isso é algo que você quer, não, voltando para a questão da empatia, estar aberto. Aprender a se adaptar à realidade local. E isso não é necessariamente fácil. Eu acho que isso seriam os grandes desafios pessoais e profissionais. Comida e o frio, gente, é uma coisa que sempre vai estar lá.
Pastel de feira do Brasil é uma coisa que me dá até água na boca de falar. Eu acho que o frio é uma coisa, o clima, a falta de luz é uma coisa extremamente subestimada, o impacto que tem. Eu acho que existe uma saudade, um tipo de saudade psicológica que é muito específico da pessoa que sai do país, que é a saudade do cheiro de comida de quando você passa para sair do Mackenzie. É uma coisa que você não replica. O barulho do passarinho quando você acorda. O piso da calçada. É umas coisas assim muito que quando você olha, você fala, nossa. E quando você vê que, por exemplo, mudou, né? Sei lá, eu passei hoje numa estação de trem que mudou, tá diferente. Você fala, nossa, parece que você perde uma coisa muito. Essas coisas que são muito pequenas, elas se tornam assim, bate mais no coração. Eu acho que um dos pontos negativos que também muito subestimado é a família, é você não conseguir. Primeiro que acho que morar fora, as pessoas acham, nossa, agora eu vou viajar muito. Não, você tem menos dias de férias. Os seus dias de férias você acaba usando metade deles para ver a sua família, se você tem condição de pagar, porque é muito caro, normalmente, você passar um Natal com a família passa a ser um privilégio muito grande. E o tempo que você tem com pessoas próximas se torna muito precioso mesmo. E o tempo que leva para você fazer amigos, olha, demora, assim, até o processo das pessoas. Eu pessoalmente, eu acho incrível, mas eu confesso que no começo foi muito duro, porque eu vim de um escritório que a gente era muito próximo, a gente era muito amigo, e eu fui e não me chamavam para comer o bolo na Copa, e quando eu fui lá não tinha mais bolo. Eu fiquei muito chateada. E as pessoas, enfim, depois de um ano, assim, a gente virou super amigo, mas assim, esse é o tipo de coisa. E quando você vai assim, por exemplo, o Gustavo teve a sorte de ir num contexto acadêmico, né? Que você acaba conhecendo pessoas assim de fora, né? Agora, quando você só vai para trabalhar, o teu único universo é o trabalho. E aí você não tem mais ninguém, você só tem aquelas pessoas do trabalho. Então, é difícil. Eu acho que assim, se você aprende a apreciar o processo de formação de uma amizade, se torna uma coisa assim, mais interessante. Mas você tem a necessidade de ter amigos e não tem, é difícil. Então, eu acho que essas são alguém que te apoia, alguém que entende o que é, as pessoas duvidarem de você porque você é brasileiro, e você fala, não, não, não. Isso às vezes pesa, mas não pode ser abandonado. Muito, muito. Você tocou num ponto muito importante. Eu não quero te cortar, Gustavo, perdão. Mas eu acho que esse é um ponto muito importante para discutir. Quando eu cheguei, eu tinha que trabalhar 3 vezes mais do que o meu colega de trabalho americano para provar que eu era tão bom quanto, por ser latino, tá? Eu digo latino porque você é rotulado, você não é brasileiro, você não é mexicano, você é da América do Sul, é da América Central, você é latino. Então tem um estereótipo. Então quebrar aquela barreira leva muito tempo, você tem que trabalhar o dobro, ou seja, venha preparado com essa mentalidade que aqui não é um mar de rosas. E depois, quando você alcança um cargo de liderança, você pula aquela faixa, você está do outro lado, essa barreira acontece novamente. Agora, como líder, você tem que provar não só para os seus executivos, os resultados, mas também para a sua equipe, o quão bom você é, né? Então, esse é um ponto muito importante. Desculpa, Gustavo, se você fosse falar alguma coisa. Não, imagina, eu gostei muito desses pontos para mim, eu saí daquele contexto acadêmico, né? Eu tive aquele lugar seguro,
né, que é a universidade, onde você tem gente para conhecer, onde está todo mundo ali passando aquelas mesmas dificuldades e se conhecendo e etc. A partir do momento que eu me formei e saí da Califórnia e vim para São Paulo, foi exatamente isso que a Laís contou, né? A dificuldade de conhecer gente, né? Para mim também, eu tive que procurar num espaço de tempo muito curto, né? Procurar lugar para morar, né? Nesse tempo também já iniciar a trabalhar, aprender tudo sobre o trabalho, né? Essa vaga especificamente que eu entrei, ela ficou vaga por muitos meses, então, tipo, tô tendo que criar processos e inventar a roda e ninguém muito ali para me apoiar, né? E me ajudar com essas criações, então assim, eu sinto na pele, né? Eu falo de perrengue chique, né? É perrengue chique mesmo. Você passa na pele, eu sinto até hoje, né? Lutando assim, por ansiedade, acordando cedo com a cabeça despertando, sabe? Né? E ter que cozinhar e comer Subway e não ter tempo para ter uma refeição direito, né? Ah, então, são várias coisinhas ali no dia a dia que vão pegando, que você vai sentindo, vai criando uma musculatura emocional, né? Mas até lá vai levando tempo, e é esse processo que eu estou sentindo agora, estou criando essa musculatura emocional. Obrigada, Gustavo. A Beatriz, ela queria agradecer por contarem como é esse processo, né? E muito mais possível do que nós estudamos achamos. Tenho esse problema de me achar imperfeita e parecer que quem conseguiu é muito melhor do que eu, mas saber que pessoas bem-sucedidas também tinham esses medos e um alívio muito grande, né? Então, realmente muitas vezes a gente usa, né, essa síndrome do impostor, né, eu não sou capaz, eu não consigo, mas parabéns. Agora, nós já passamos do horário, mas eu gostaria de saber um pouquinho de cada um de vocês, né, como que foi o processo para poder trabalhar aí em relação, por exemplo, o André e a Laís, se vocês validaram o diploma, documentação, foi muito difícil, se vocês puderem resumir, e o Gustavo também, como que está a situação, né, se você tem visto, vai poder ficar aí por mais um tempo, enfim, o diploma eu acho que você já usou, né, o próprio que você fez aí, o estudo, mas se vocês puderem comentar um pouquinho, e onde que os alunos podem buscar informações em relação a isso. Tá, eu vou dar a versão super corte do diretor. É a questão de visto. Eu vim para a Europa com um passaporte europeu antes do Brexit, mas então é inegável que o passaporte europeu, querendo ou não, ajuda bastante para a Europa, pelo menos, né? Acho que nos Estados Unidos não faz diferença nenhuma. Não significa que você não pode, se não consegue visto. No escritório tem um monte de gente, tudo quanto é lugar, dá visto sim, então não deixe de tentar. E a versão muito editada sobre a qualificação de arquitetura no Reino Unido. Eu estou fazendo esse processo nesse momento. No Reino Unido, o título de arquiteto ele é protegido por lei, então se você não é registrado lá, você não pode se chamar de arquiteto, o que não te impossibilita de trabalhar. Você pode trabalhar, você só não pode se chamar de arquiteto. Isso é uma coisa bem séria lá. Você pode chamar de architecture designer, sei lá, technical designer, qualquer coisa nesse sentido. E aí, se vocês quiserem sobre a qualificação, vocês precisam fazer um curso sobre leis e contratos ingleses. E aí vocês voltam para trás para fazer a validação da sua graduação mesmo, que seria equivalente às duas as duas partes da graduação de arquitetura no Reino Unido. Não sei se ficou claro, porque é bem confuso mesmo. Mas isso não te impossibilita de trabalhar. Você pode trabalhar normalmente como arquiteto. Você pode crescer tranquilamente. Muita gente não faz. Eu achei legal fazer, porque para mim fazia muito sentido. Era uma coisa que eu tinha muito interesse em geral. E, enfim,
é isso. Se quiserem saber mais estudante de arquitetura, podem perguntar, mas é um processo chato, complicado. Mas vai dar certo. Obrigada, Luiz. O meu foi um pouco diferente. Eu sei que a gente já passou do tempo, mas para mim está sendo ótimo. Isso daqui é um break da minha realidade louca no mercado financeiro. Então, estou até destruindo meu celular, como vocês podem ver. Mas o meu processo foi bem punk. Assim, eu falo que é o processo de visto raiz, né? Como aqui não tem União Europeia, e eu também não teria o meu passaporte mesmo se fosse na União Europeia, porque eu não tenho descendentes, enfim. O meu processo Mackenzie teve um peso muito grande, acredite ou não. Essa empresa, a minha primeira empresa aqui, ela resolveu me patrocinar depois daquelas 14 entrevistas em 2 dias, porque foi a mesma empresa que eu trabalhei no Brasil. E no Business Administration, eu sou formado em administração de empresas, que é diferente de arquitetura, talvez de legal também, direito. Mas no meu caso, eu só poderia assumir a oferta de trabalho que eles deram depois de uma validação do meu currículo acadêmico no Brasil. Então, eles tiveram que pegar o meu currículo com todas as matérias que eu me formei e comparar o meu currículo com uma universidade americana. Se eu não tivesse a mesma qualificação, vamos supor que faltaria 2 cursos curriculares da grade americana, eu teria que cumprir esses 2 cursos, vamos dizer que leve 6 meses, 1 ano, para depois poder assumir um cargo, ou seja, nenhuma empresa vai esperar 1 ano para contratar uma pessoa. Quando eles analisaram o meu currículo do Mackenzie, primeiro aspecto positivo, Mackenzie é uma universidade americana. Segundo ponto, esse processo na minha área levava pelo menos 3 meses, 90 dias. Quando eles avaliaram, viram que o Mackenzie é uma universidade renomada, uma universidade americana, e eles compararam os currículos Brasil do Mackenzie com a universidade aqui dos Estados Unidos, algumas das matérias, na verdade, da grade curricular do Brasil, do Mackenzie, era melhor do que a grade curricular americana. Eu tive mais aulas de administração na prática do que eles têm aqui no primeiro e segundo ano. Por conta disso, levou literalmente 2 semanas a validação, né? Num processo que leva 90 dias, levou 2 semanas, ou seja, Mackenzie me ajudou muito. Agora que eu estou nesta nova empresa, eles tiveram que fazer o mesmo processo, né? Um cargo de diretor, então eles tiveram que fazer essa mesma validação e o processo foi o mesmo. Mackenzie, Universidade Americana, validação, levou 2 semanas. Se eu tivesse me formado numa faculdade de qualidade um pouco inferior, talvez eu teria perdido essa oportunidade. Essa é a minha história. E no meu caso... Desculpa, só porque você falou do processo de comparação, também para arquitetura, tirando esse curso extra que você tem que fazer, você também compara. Infelizmente, você que tem que fazer essa comparação e é um saco. Acho que nós tivemos um problema na conexão. Se tiver o Mackenzie inteiro. Para mim tá tudo bem aqui. Pedimos desculpas, né? O problema foi aqui mesmo na universidade, a nossa internet aqui. Deu uma caidinha. Posso compartilhar? Isso. Vai lá, Gustavo. Eu espero. Aqui, o meu trajeto foi um pouco diferente, né? Quando você faz um mestrado já planejado, né? Saindo do Brasil, você aplica para o visto, que é o visto F1, visto de estudante, e você permanece nesse visto, né? Durante todo o período da universidade.
E também, após a universidade, você se forma e aí tem um período que o F1 ainda é válido, se eu não estou enganado, por 3 meses até depois que você se forma. E nesse período você pode iniciar a trabalhar, né? Se você eventualmente consegue trabalhar, você pode ficar nesse visto F1 trabalhando por 1 ano. Eventualmente você tem que o seu empregador, né, tem que patrocinar o seu visto, que é o H1B, né? Então se o seu empregador ele te oferece, né, patrocinar o visto H1B, você consegue ficar, você muda, né, o status, né, de F1 para H1B e você consegue então ficar mais, né, mais 3 anos, então uma nova autorização e assim por diante, né? Eu atualmente estou no visto F1 e estou verificando com o meu empregador de como é que ele vai me patrocinar e como é que a gente vai preencher a papelada aí para eu tirar o H1B e continuar trabalhando aqui nos Estados Unidos e continuar trabalhando com eles. Duas dicas que eu dou, né, para quem está querendo esse trajeto de continuar trabalhando depois da universidade. Primeiro, tirar o Social Security Number o quanto antes, fazer estágios durante a universidade, porque assim quando você se formar, aquele Social Security Number vai ser o mesmo que você vai utilizar para começar a trabalhar. Então você ganha tempo aí e imagina que o empregador, ele queira te contratar, mas você ainda não tem o Social Security, mas ele está precisando de alguém o quanto antes, ele pode optar por uma outra pessoa e você pode acabar perdendo essa oportunidade. Uma outra sugestão que eu dou também é tirar um cartão de crédito. Aqui, se você não tem cartão de crédito, você não é ser humano, você precisa de você precisa de crédito, não é nem o cartão, né? Você precisa de crédito para alugar, você precisa de crédito para achar um lugar para morar e etc. Então, esse foi um erro que eu cometi e é só agora que eu estou criando o meu crédito, mas graças a Deus achei um lugar que eu consigo para morar aqui, mas sugiro que assim quando você chegar aonde você for nos Estados Unidos, já tentar buscar esses dois, o Social Security Number e o cartão de crédito, e o crédito em si. Muito obrigada, Gustavo. Bom, eu não sei se vocês gostariam de ressaltar mais alguma coisa, alguma dica para os estudantes que vocês acham super importante. Eu só gostaria de ressaltar, já que o Gustavo comentou aí que o interesse dele pela carreira internacional surgiu durante o programa Exchange Hemispheres, a primeira edição. Gustavo, agora nós estamos ampliando esse programa também para outras unidades acadêmicas, né? Então, nós temos o curso aí sendo oferecido para outros Daiane, cursos. pelo menos aqui no meu lado. Acho que a nossa internet aqui está com problema de novo. Agora você está bem, agora a gente está te ouvindo bem. Infelizmente, a nossa internet aqui, ela está com problemas hoje. Agora vocês me ouvem? Perfeitamente. Então, como eu estava falando, o Gustavo mencionou aí que o interesse de desenvolver uma carreira internacional surgiu durante a primeira edição do programa Exchange Hemispheres. E agora nós estamos ampliando esse programa, né, replicando esse modelo para outras unidades acadêmicas. Então, os alunos que estão aqui nos acompanhando, aqueles que vão assistir esse vídeo depois, que ficará disponível no YouTube, né, convido a todos, né, para acompanhar na página da COI. A gente sempre disponibiliza os cursos que são oferecidos no período, né, de verão ou inverno, que são cursos onde nós convidamos professores estrangeiros, né, de outras universidades, e é isso que o Gustavo mencionou, né, o aluno ele consegue ter um gostinho aí, né, de como que é estudar lá fora, como que é o curso, né, ou então até pensar aí nessa carreira internacional, desenvolver essa carreira. Então, agora eu deixo a palavra para vocês, a palavra final. Eu queria falar com a menina que falou que se sente imperfeita. Pelo menos na arquitetura tem muita questão assim da pessoa que tem o dom. Ele é muito bom, essa mágica do dom, né? Não é assim. Eu, pelo menos, com coragem, foi acho que o tópico principal, e ter uma atitude determinada e pragmática, saber o que você quer, saber o que você precisa e seguir.
né? Não, eu acho que não tem, pelo menos falando com as pessoas de arquitetura, essa coisa do dom é balela, é muito mais a sua atitude profissional, como você resolve os problemas que vão se apresentando para você e a sua determinação de seguir. Quando vem essa síndrome do impostor, a gente precisa aprender a ignorar e falar, não é comigo, não existe. Não, é difícil, óbvio, né? Se fosse fácil, eu não estava falando, mas eu acho que é isso. Muito legal, Leis. Minhas considerações finais. Sim, não desista dos seus sonhos, tenha um objetivo muito claro, um plano muito claro. Eu ia falar alguma coisa que fugiu da minha... lembrei. Tenha muito claro na sua mente que morar no exterior não é um mar de rosas, não é um mundo perfeito. Obviamente, para mim, continua sendo melhor do que morar no Brasil. As vantagens são maiores por uma série de fatores, mas tenha em mente que não é um mundo perfeito, tá? Não pense que mudar para o exterior vai resolver todos os seus problemas e todas as pessoas são robôs, tudo funciona perfeitamente. Não é assim. E eu gosto de ser muito transparente, inclusive nas minhas aulas. E o segundo ponto que é muito importante e eu tento sempre compartilhar. Se vocês mudarem para o exterior depois de um tempo, invista em inteligência emocional. Inteligência emocional, terapia. Os alunos aí de psicologia, um oi para vocês. Terapia é excepcional. Você está numa realidade diferente, cultura, sem os seus amigos por perto, né? Se você não está trabalhando, a saudade. Então, isso ajuda muito você. No lado profissional também, né? Lidar com um ambiente corporativo diferente, com os problemas diferentes, como se adaptar àquela realidade local e ter que resolver alguns problemas, né? O meu exemplo específico, eu organizei o 11 de setembro por 5 anos consecutivos, né, o memorial, contato com as vítimas. Então, você tem que fazer um evento desse com toda a seriedade, não poder quebrar, né? Eu digo quebrar, você emocionalmente tem que mostrar estar muito bem, então isso exige muito, então você tem que ter uma inteligência emocional muito grande que você só consegue adquirir com terapia ou com a ajuda de um profissional da área de saúde que vai poder te ouvir, seja ele no Brasil, seja aqui, por telefone, o que quer que seja, mas tenha isso na sua cabeça, invista nisso que é muito importante para que você tenha um pouco mais de qualidade de vida morando no exterior. É isso. Concordo completamente, André. As minhas considerações finais para sair um pouquinho, mudar um pouquinho, né? Acho que para mim foi curiosidade, né? Olhos abertos para por que está acontecendo ao seu redor, né? Das oportunidades que vão aparecendo, né? Para ir pesquisar e olhar né? E ver o que é aquilo, né? Então, para mim, foi o Exchange Hemispheres, que eu entrei no site do Mackenzie, fui lá para ver o que era e também abraçar a oportunidade. Então, para mim, o Exchange Hemispheres de novo, né? Falei, pô, vou abraçar essa oportunidade, vou ver o que é isso e vou ver mais ou menos onde isso vai dar, né? Então, assim, foi muita curiosidade e me arriscando e sentindo o meu território, etc., né? Então, acho que isso para mim fez uma diferença muito grande. Foram pequenas decisões que eu tomei lá atrás e que vocês conseguiram, acho que deu para ver um pouco na linha do tempo, que foram pequenas decisões, pequenos contatos, às vezes um contato que você tem, uma conexão, um network que você faz, que te abre o olho, que coloca na sua frente uma oportunidade e você tem essa, digamos assim, essa possibilidade de assumir digamos assim, esse desafio, né? E como a Laís falou, coragem, né? Você assume aquele desafio para
lutar, para vencer todas as dificuldades que existem e passar todas as tristezas e frustrações desses caminhos. E como o André falou, terapia para ajudar nesse processo. Muito obrigada a todos.